Sou Cadu Barcelos, sou cineasta, produtor cultural, tenho 30 anos. Moro no Complexo da Maré. Essa foto está um pouco com efeitozinho, mas dá para ter um pouco da noção da imensidão que é o Complexo da Maré. É o maior complexo de favelas do Rio. Se eu não me engano, o censo de 2009 tinha 170 mil habitantes. Está sendo concluído esse mês o último censo da Maré. Existem algumas instituições que fazem censos específicos para dentro da Maré, já que o Estado, o município não dá conta disso, né? E, se eu não me engano, tá chegando a 200 mil habitantes do Complexo da Maré. São 16 comunidades, 200 mil habitantes. Se fosse o município do Rio, seria, se eu não me engano, o sexto ou sétimo maior. E dentro do Complexo da Maré existem todas as facções criminosas do Rio. Existe o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, a ADA, a milícia e a polícia, que existe um batalhão da polícia dentro da Maré. E hoje aconteceu um confronto lá, então eu tive que sair por ruas estratégicas, marcar um 10 para sair, então foi bem complexo hoje sair Complexo da Maré, né? Coloquei 3 palavrinhas-chave ali, ideias, palavras e imagens, que é basicamente o que perpetua a minha vida, assim, né? Que é ter ideias, escrever coisas e transformar em imagens. E aí um pouco da minha formação, eu fiz a SPOC em 2006, foi minha primeira formação, primeira escola formal de cinema, mesmo antes tendo já feito algumas coisas, teatrinho em casa, na rua com os amigos, que é a Escola Popular de Comunicação Crítica, que fica no Observatório de Favelas, que é uma instituição, uma dessas instituições que faz esse censo na Maré, que eu costumo dizer que as ONGs são uma pirâmide, que temos na base, a sua grande maioria, que trabalham com entretenimento, arte, educação, no meio as que trabalham com educação, e na ponta poucas instituições que, na verdade, tentam discutir e mudar os paradigmas e os parâmetros do que é uma comunidade, do que é uma favela no país. Estão discutindo em âmbito municipal, estadual e federal, mudando leis, criando materiais artificiais para que a gente consiga erigir, entrar no mercado de trabalho, nas universidades. Se eu não me engano, a bolsa das escolas federais hoje que acontece que rola para estudantes de escola pública, oriundos de periferia, no Brasil hoje, foi uma luta do Observatório de Favela junto com outras instituições do Brasil. Em 2008, depois eu fui fazer a escola da Darcy Ribeiro, que foi o que realmente abriu o meu campo de visão para o cinema e para a minha formação de audiovisual. E aí eu comecei a produzir. Dentro do Observatório de Favelas eu fiz o meu primeiro filme, que foi Feira de Teixeira, que é um documentário, fui roteirista e diretor, que é um documentário sobre uma feira livre que acontece na Maré, que fica na favela da Nova Holanda, e é uma feira que já acontece, se não me engano, há quase 40 anos, esse filme tem quase 10 anos, mais de 10 anos já, né? Então, tinha 30 anos na época que eu lembro que eu entrevistei um dos primeiros barraqueiros lá, e eu lembro que foi a primeira vez que eu me encantei pelo cinema, porque, voltando, né, aquele jovem de favela, homem, quer jogar bola, né? Sempre foi meu sonho ser jogador de futebol. Joguei no Flamengo um tempo, só que também já sabia que existia uma grande possibilidade de não ser jogador. Então eu queria trabalhar com comunicação esportiva. Adoro aquelas mesas redondas, ESPN, Sport TV, ficar falando de esporte o dia inteiro. Minha mãe acha um saco isso. E aí quando surgiu essa oportunidade do Observatório, eu pensei que seria um curso de jornalismo para eu aprender isso. E aí me embriaguei com o cinema, fiz o meu primeiro filme. E foi a primeira vez que eu saí do Rio como produtor de algum conteúdo. Em 2006, acho que eu estava com 18 anos, se eu não me engano. Então, eu lembro que fui para alguns festivais no Brasil e pela primeira vez eu subi num degrau um pouco mais alto, as pessoas pararam para me ouvir, contei a história do meu lugar. Pela primeira vez eu não estava em frente a uma tela recebendo luz, eu estava na frente da tela reluzindo para as pessoas, então isso me embriagou. E após isso eu fui trabalhar no canal Futura. No ano seguinte eu também estava com 19 anos, então era tudo muito novo, as coisas aconteceram muito rápido. Então comecei a produzir conteúdo no canal Futura. E aí a gente pensou nessa série, que foi uma série Crônicas da Cidade, que aconteceu no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Todos vieram para o Rio, a direção geral foi minha, com concepção de roteiro das pessoas desses lugares. E eles voltaram para falar dos seus lugares, né, contar a sua história. E aqui tem uma foto desse episódio, que é o Marias Maré, que calhou de ser no ano que o Gilberto Gil oficializou o Museu da Maré, o primeiro museu dentro de uma favela do Rio. E aí a gente descobriu uma história lá dentro e eu pensei, e isso me tocou muito.
um museu dentro de uma favela, com uma menina que vai todo dia ao museu, uma menina de 7 anos. Isso, anos depois, hoje racionalizando um pouco sobre isso, percebendo o quão valioso é você ter um lugar que pode contar a sua história, né? Se a gente abrir os jornais hoje, procurar na internet, se você botar no Complexo da Maré no Google, vai aparecer operações policiais, tiro, droga, e mais de 90% do conteúdo sobre esse lugar é de violência, sendo que, eu gosto de me ater aos números, que os números não mentem, né? Mesmo sendo de humanas, um lugar com 200 mil pessoas, se a gente parar para pensar que 10% tivessem alguma ligação com o tráfico, teríamos 20 mil, né? Se a gente tem 20 mil pessoas armadas lá, a gente toma o Rio de Janeiro. Então, não tem 20 mil pessoas armadas lá. Não existem 20 mil pessoas com ligações direta ou indireta com o tráfico. Assim. Costumo dizer que convivência é diferente da conivência. Eu tenho amigos no tráfico, tenho amigos que não estão mais aqui hoje, mas é essa convivência que é muito diferente da conivência. Então, a gente poder contar a nossa história talvez seja o primeiro passo desse audiovisual comunitário, que eu costumo chamar, na verdade, de essa mídia independente que surgiu dentro das favelas, né? E depois veio 5 Vezes Favela, que vocês assistiram Deixa Eu Voar, se não me engano, né? Que foi o filme que, na verdade, me catapultou, assim, pro cenário. O filme que foi pro Festival de Cannes, ganhou diversos prêmios. E é engraçado, né? O quão você precisa ser valorizado fora do país para depois voltar para cá e começar a ser respeitado, porque eu lembro da primeira entrevista que a gente fez, o filme foi produzido pelo Cacá Diegues, pela Renata Almeida Magalhães, que a gente já tinha uma relação já de muito tempo, então o Cacá não descobriu ninguém, não revelou ninguém, a gente já trabalhava há muito tempo, já tinha trabalhado com ele antes, ocorreu algumas oficinas de roteiro antes, em 5 instituições do Rio, que foi o Observatório de Favela, a CUFA, Nós do Morro, Afroreg e Cine Maneiro. E aí, nesses lugares, eles captaram os roteiros e depois convidaram diretores para dirigir esses filmes. Coincidentemente, eu e a Luciana Bezerra, do Nós do Morro, fomos roteiristas e também diretores desse episódio. E aí, eu lembro que a primeira entrevista que a gente deu, na verdade, que a gente não deu, porque tinha o Cacá e todos nós, ninguém queria falar com a gente, né? Todo mundo queria saber do Cacá. O Cacá, essa galera, é um projetinho social, né? Pegou um monte de garotinha da favela. E quando a gente foi para a França, a gente foi pro Festival de Cannes, tinha uma fila gigantesca para assistir o filme, teve uma repercussão talvez maior na Europa do que aqui no Brasil. Quando a gente voltou, aí começaram a entender, não, peraí, eles fizeram realmente um trabalho profissional, que foi o que a gente prezou, né? Não era um projeto, acima de tudo existia uma busca de uma qualidade estética, ninguém foi empiricamente, baixou um santo e dirigiu o filme, escreveu um roteiro, a gente realmente trabalhou muito, um filme que teve orçamento acho que foi de 5 milhões, então nós tínhamos aparato técnico para fazer o que queríamos. Então, não à toa, o filme tem até hoje uma vida longa, assim. E aí, depois disso, a gente conseguiu ter uma abertura na televisão e no mercado formal. Aí eu ainda trabalhava no canal Futura, fui para Multishow também para escrever conteúdo para lá. Escrevi conteúdo para algumas séries. Multishow tá há um bom tempo nessa linha de humor, né? Tem um monte de série de humor. E a gente propôs, até por conta dos 5 Vezes, ter um episódio muito singular, que era o da Luciana Bezerra, que é o Acende a Luz, que é a história de uma família que mora no morro. E a gente pensou que isso daria um caldo para uma série. E tivemos 2 temporadas dessa série, que foi muito interessante também. Assim, a gente conseguir contar uma história de moradores de favela, mas com o braço do humor, né? Normalmente são histórias densas, histórias pesadas, que falam sobre tráfico, sobre violência. Não. As pessoas vivem, as pessoas amam, as pessoas riem, falam besteira. Existe um menino negro de óculos, nerd. Isso é possível existir nesse universo. E um filme que foi muito interessante para mim, até por não... tive uma infância católica, mas não tenho uma proximidade tão grande com a religião. E o Cacá, por ter uma proximidade com a religião, o pai dele, inclusive, tem uma sala, se não me engano, aqui na PUC, com o nome dele. Foi velado quando faleceu aqui na PUC. E a gente foi convidado para dirigir o filme oficial sobre a JMJ, que foi um filme muito louco, pela magnitude que foi a JMJ. Lembro que minhas tias ficavam, meu Deus do céu, agora tu não vai nem para a igreja, vai ficar pertinho do Papa e tal. Mas foi uma experiência muito rica, assim, e dirigir um filme que tinha uma logística gigantesca, porque aconteciam 15 coisas na cidade ao mesmo tempo. Então, vou voltar aqui só para a gente ter uma noção que foi sair de um... Não, para cima, gente.
de 2 filmes que tinha Feira da Teixeira, a gente tinha um apoio de câmera e o editor do observatório e uma padaria que dava café da manhã todo dia pra gente. Nesse daqui, se eu não me engano, foram 7 mil reais para fazer. Para o 5 vezes favela, 5 milhões. Para produção de televisão, para uma produção de guerrilha mesmo, com 5 unidades se espalhando na cidade. Então, a gente foi se especializando. Eu falo a gente porque nesse movimento outras pessoas se espalharam, outras pessoas se ramificaram. Por exemplo, Luciano Vidigal era roteirista do Esquenta. Fabrício Santiago foi assistente de direção, foi roteirista Totalmente Demais. Então as pessoas se espalhavam. Eu lembro que muitas entrevistas que eu estava indo dar, o câmera foi assistente de câmera do 5 vezes. O cara que é produtor que me ligou, pô, Cadu, sou eu, fulano, eu fiz não sei o que no teu filme. Então a galera se ramificou e foi dominando, metendo o pé na porta mesmo. Então, voltando, né, o boom das ONGs, o boom tecnológico, 5 vezes favela pela sua representatividade técnica e de qualidade, premiações, abriu um campo para que essas pessoas conseguissem ter voz dentro do mercado. E aí, a partir de 2002, eu parei um pouco de produzir e fui trabalhar como educador. Essa coisa de absorver conteúdo e querer repassar esse conteúdo. Então, oficinas livres. Em 2012 eu fui dar uma oficina na Taça da Silveira, que foi aquele colégio do cara lá em Realengo. E o colégio se transformou, virou um colégio de referência. E esse foi o primeiro curso de audiovisual que teve lá dentro, com muitos alunos que sofreram com aquele ataque, junto com alunos que tinham problemas na escola, repetente, que faltava, tal, que normalmente são os mais criativos, né? Então foi uma experiência muito interessante. Em 2012, 2013, eu voltei para o Observatório de Favelas para coordenar o curso. E aí a gente começou a pensar no outro molde. A gente está falando do audiovisual, eu estou falando muito do cinema. A partir daqui a gente começou a ter um outro olhar, que foi falar sobre a publicidade, né? A gente tinha uma metodologia que era a publicidade afirmativa, que não é vender um produto, sim vender um conteúdo e uma ideia. Vender o que a gente pensa sobre o mundo. A gente fez a campanha Juventude Marcada para Viver, campanhas com a Anistia Internacional. Então a gente queria vender o que a gente achava sobre o mundo. Queria vender que o jovem negro tem que estar vivo, queria vender que o jovem periférico é potente, não é carente. Então o nosso discurso tinha que reverberar na cidade. Em 2014 eu fui para a Bem TV, que é uma ONG em Niterói, então saí do Rio também, foi muito interessante para conhecer outros jovens periféricos da cidade e tem uma outra metodologia, né, porque o Rio de Janeiro é meio que o planeta e as cidades em volta são satélites, né, então tudo é o Rio, né, editais e dinheiro vai para o Rio, o holofote do país vai para o Rio, então ir para a Bem TV e lidar, mesmo sendo em Niterói, uma cidade que é de médio a grande porte, mesmo assim, foi bem difícil trabalhar e conseguir retirar essa galera que morava nas periferias, morava nas favelas, mas que ainda não tinha passado por esse momento dos booms da ONG que aconteceu de forma tão presente no Rio de Janeiro. E aí fui professor também de um curso de audiovisual regular no CIEDES, que é uma ONG que trabalha com projetos de grandes empresas, sei lá, o BNDES e o Itaú quer fazer alguma coisa para dizer que eles gostam de todo mundo, né? Aí contratam essa ONG e elas vão fazer um projeto. Então é meio que isso. E voltei para trabalhar na Maré, nesse Visões da Maré, que hoje ainda estou dando aula lá, que é uma ONG Vida Real, que é mais ou menos o molde que eu quero trabalhar já daqui para frente com a educação, que é trabalhar com a galera que tem relação direta ou indiretamente com o tráfico. Uma galera que tem dislexia, uma galera que tem problema na escola. Então, alunos de 12 a 15 anos, com muitos problemas, mas com muita potência também. Inclusive, um dos filmes que a gente fez na turma com eles ganharam um prêmio no Festival do Minuto. Então, a galera que normalmente a gente pensa que não vai sair nada, sai muita coisa. E aí, falando diretamente sobre produção, né? Em 2014, a gente criou um canal colaborativo que é o Maré Vive. Vocês podem procurar no Facebook lá, que em 2 anos a gente já está com mais de 90 mil seguidores. Tudo começou porque o Exército ocupou a Maré em 2014, essa coisa das Olimpíadas, Copa do Mundo, então vamos maquiar um pouco a favela, controlar todo mundo lá. E eu brinco até que o Complexo da Maré estava igual o GTA com 5 estrelas, né? Tinha 5 tanques, helicóptero e tal, a parada era muito sinistra mesmo. Então, a nossa ideia era documentar isso, filmar e fotografar, até para usar isso como arma, né? Porque talvez hoje
aquela frase que a caneta é mais forte que a espada, talvez hoje a câmera seja mais forte do que o fuzil, né? Então a nossa ideia era essa, documentar para poder bater de frente com o Estado, nesse caso, na verdade, com a federação, né? Porque foi um pedido do governo do Estado para a federação mandar as forças do Exército, e aconteceu muitas arbitrariedades, né? Muita gente morreu, inclusive eu tenho um amigo de infância que voltando, foi um caso que teve repercussão nacional, voltando de um jogo do Flamengo, o carro dele foi fuzilado pelo Exército, ele perdeu uma perna, então assim, tudo pelo despreparo da polícia e do Exército, né? E aí, o que começou somente de uma documentação, a gente começou a produzir conteúdo. Inicialmente a gente tirava foto do que estava acontecendo, postava, ó, gente, tá saindo tiro em tal rua, cuidado, não vai por ali não, vai por aqui. E a gente começou a perceber que as pessoas estavam sedentas por informação e por conteúdo. Eu lembro que o primeiro conteúdo mesmo que a gente produziu, que antes a gente replicava conteúdos, a gente postou uma foto, agora eu não lembro quem era na época, 2014, da secretária de Cultura da época. Você conhece essa pessoa? Aí todo mundo, é fulano de tal, é atriz de não sei aonde, não sei o que, não sei o que lá. Foi uma zoeira, né? Rede social, né? No segundo dia foi uma foto da secretária de Educação, Cultura e depois Educação. Mesma coisa. No terceiro dia, do Beltrame. Todo mundo, é o Beltrame, é o secretário de Segurança e tal. E aí no quarto dia a gente postou uma foto dos três, a secretária de Segurança, Educação e Cultura. Por que você só conhece o de Segurança? Porque só o tentáculo da segurança entra dentro das favelas e periferia. E daí pra frente a gente começou a gerar muito conteúdo. Lembra que o primeiro vídeo que a gente foi um comboio com 7 tanques de guerra. Não, isso não é um exagero. 7 tanques de guerra desfilavam na maré naquela época. A gente filmou com o celular e botou um áudio daquele carrinho de pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. E aí viralizou, a galera adorou e tal. E a gente percebeu que isso, né? Que nós éramos mais do que uma página de Facebook, uma rede social para comunicar as pessoas, nós éramos um canal de mídia independente. Que semanalmente, até hoje isso acontece, na verdade, toda a mídia formal do Brasil, SBT, Globo, Record, aí vem a CNN, BBC, todo mundo vem atrás da gente, atrás de conteúdo. E a gente responde para todo mundo a mesma coisa. Não, a gente não vai atrás de vocês de conteúdo, então também não vem atrás da gente. O que a gente tem está postado na página, quiser utilizar, só dá a fonte. E é isso, e a gente começou a produzir conteúdo e ser nos representarmos, né? A gente passou a ir a seminários, a produzir, a dar aula, a fazer palestra na rua, dar curso de audiovisual na rua, para a galera se representar. A gente deu um curso para a galera aprender a filmar com o celular para se defender, porque estavam acontecendo muitas revistas abusivas, inclusive homens revistando mulheres. Então, a gente começou a receber muito vídeo, tipo, o cara filmando, daqui a pouco, pá, porrada come, o vídeo acaba, a gente recebia, aí a gente postava. Começamos a ter um diálogo direto com algumas instituições, porque a gente ia até onde nosso braço alcançava, né? Como a Rede da Maré, que é uma das grandes instituições lá, que tem uma parceria com o IDDH, com advogados, com quem realmente conseguisse amparar a galera que tinha seus direitos violados, né? E aí a gente começou a legitimação, que foi um momento que a gente percebeu, pô, a galera realmente confia na gente, acredita na gente. Que era, sei lá, 6 horas da manhã, a gente tá recebendo a mensagem, pô, o helicóptero tá sobrevoando a favela, Maré Viva, vocês não estão falando nada? Tipo, gente, eu dormi, desculpa. E cobrando a gente muitas vezes, mandando, olha só, vai acontecer isso aqui, olha só, aconteceu isso não sei aonde, se posicionem, vocês são a nossa voz. E isso fez a gente perceber que realmente a gente tinha uma legitimação, porque não desmerecendo, mas grandes instituições, observatório, da onde eu via, redes, talvez não consigam chegar onde a gente conseguiu, que é afetar diretamente quem mora na favela. Porque se a gente percebe que na cidade existe uma classe média, uma classe alta, dentro da favela também existe isso. Eu estou aqui, talvez se vocês me encontrassem na rua, vocês não iam achar que eu moro na Maré. Poderia ser um aluno da PUC. Então, eu sei até onde meu braço alcança e eu sei até onde o preconceito me alcança. Eu sei que eu não sou seguido nas lojas americanas. Então, entender tudo isso fez com que a gente percebesse que nós chegamos a um público que essas instituições que trabalham com educação, acesso à universidade, atingem um público que é um público que realmente é diferenciado, assim, com muitas aspas nessa palavra, que conseguiu que tem uma família estruturada, que conseguiu ter uma educação formal legal, que tem acesso a coisas que uma outra galera da favela não tem, e essa galera acessa o Maré Vive. Junto com o Maré Vive, a gente conheceu uma outra galera, inclusive um cara que ele começou a fazer a Spock no ano que eu fui coordenar, porque eu conheci ele e falei, cara, você tem que fazer isso.
Eu não sei se vocês lembram que teve uma época que tava bombando aquele vídeo do balde com gelo, jogar em cima. Teve um cara que falou, pô, quero ver vocês fazerem isso. Aí jogou o balde em cima da namorada dele. Aí foi no programa da Eliana, bombou, e esse cara é lá da Maré. E aí a gente foi procurar quem é esse cara que tá fazendo vídeo aí, bombou. E ele tinha criado um canal que é o Na Favela. Que ele tava produzindo os filmes dele lá, caseiro, sozinho, se virando, e fazendo exibições pra, tipo, públicos desse número pra cima. Então a gente começou com ele a ajudar ele, e o Maré Vive e o Na Favela viraram parceiros. O Na Favela virou um braço do audiovisual do Maré Vive, a produzir cineclubes, produzir festivais de cinema, festivais de música e criação de público. Que a gente percebeu que a galera queria, pô, passa lá Se Eu Fosse Você 3, pô, passa Shrek, passa não sei o quê. E aí, mesmo quando eles se assistiam e gostavam desses filmes, a referência deles eram os filmes hollywoodianos, os filmes de Globo Filme. E a gente, não, vamos produzir nossos próprios filmes. E aí eles produziram Quem Matou Gilberto, que vocês assistiram também, né? Que é aquele filme louquíssimo, o cara que pinta a cara de verde, esse é o Diogo, que é o criador do Na Favela. E esse filme ganhou, se não me engano, já ganhou 3 prêmios em festivais por aí. É um filme que o cara fez, assim, pediu uma câmera emprestada, escreveu um roteiro discursivamente, assim, direto, não tinha ator nem nada dividido, e fez, assim. Então, o quanto fazer é importante. Eu lembro, volto no passado, eu lembro quando eu entrei no Darcy Ribeiro, eu lembro de um professor falando, porque quando vocês têm que vir estudar muito e se capacitar para quando vocês produzirem um filme, esse filme ter muita qualidade. Eu levantei a mão e falei, pô, já fiz 2, já ganhei prêmio, estou começando a estudar agora. Então, o ato de fazer é tão importante quanto a teoria é tão importante quanto a prática, né? E aí a gente chegou nesse momento. E aí a gente começou é o momento que nós estamos hoje. Começamos a pensar quais são os próximos passos, né? O que o audiovisual, o que o cinema vindo da periferia tem a dar agora. E agora a gente está nesse momento de formalização, né? Porque a gente tá acostumado a brigar pelo osso, né? Junto com o cachorro ali, só que agora a gente quer brigar pela carne, né? Se formalizar, CNPJ, brigar. Acabei de ganhar agora um edital do estado de 15 mil, um outro de 20 mil. Mas tipo, nossa, quando eu falo isso pra minha mãe, ganhei 20 mil. Mãe, ela, meu Deus, vai mudar a tua vida. Eu falei, não, mãe, 20 mil, vou pagar a equipe e não vou pagar mal. E então a gente está nesse momento de querer brigar por outras coisas. No ano passado, ano retrasado e ano passado, eu também era roteirista de Malhação, então a gente começou a ter uma entrada na Globo, no mercado formal mesmo, de quem detém, né, a prospecção de conteúdo audiovisual no Brasil, que é a Globo não somente com o canal aberto, mas também com os canais Globosat. Então, a ideia é essa, assim. Semana retrasada, o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo propuseram uma discussão interna na Globo sobre a representação do negro dentro da Globo, não só na frente das câmeras, mas também atrás, porque a gente começou a perceber que é muito legal a gente gerar conteúdo, mas muitas vezes nós não somos detentores desse conteúdo. Eu escrevo um roteiro, mando pra Globo, a Globo vai e produz esse roteiro. Mas, pô, eu sou câmera, ele é diretor, ela é roteirista, por que a gente não pode produzir isso? Então a gente está nesse momento de começar a se juntar, linkar, para poder produzir coisas. Eu trouxe um filme aqui pra gente assistir que retrata bem isso. Ele é de 2014 também, se eu não me engano. Não, 2000. Alguém aqui é flamenguista? Que eu tô... Muita gente. Foi 2013 ou 2014 o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil? 13, né? Então, 2013. Que foi Maracanã, pós-reforma do Maracanã, ingressos de lá em cima, elitização do público do estádio. A gente percebeu que grande maioria da galera que estava produzindo cinema eram flamenguistas e ninguém assistiu o jogo, porque o ingresso estava de 150, 200 reais. E aí, vários coletivos da cidade, Maré Vive, Na Favela, Cafuné na Laje, que é uma galera do Jacaré, Norte Comum, com a galera da Tijuca, a gente se juntou para falar, cara, vamos documentar isso. E essas pessoas se espalharam pela cidade. E a gente produziu um filme que talvez represente aquele espaço-tempo da elitização do esporte do Maracanã. E aí a gente voltou a discutir e começar a se reunir de novo. Qual o caminho o audiovisual periférico quer seguir? No final do ano passado, nós trouxemos o Criolo. Criolo é um brother já de muito tempo. Criolo é a mãe dele e o pai dele para o Jacaré, junto com todos esses coletivos, porque a mãe dele, para quem não conhece a mãe dele, tem um projeto incrível lá no Grajaú, que trabalha com literatura, audiovisual. E aí é isso, né? A gente começou a discutir, será que a gente está gritando sozinho? Tem um cara lá na Baixada fazendo filme, tem um cara na Maré fazendo outro, tem um cara na Rocinha fazendo outro. E se essas potências se juntarem? Faço um paralelo a isso, talvez, com as manifestações, né? Pô, o cara tá gritando...
Um cara matam uma pessoa na Pavuna, matam a mina lá na Vila Kennedy, matam não sei quem, não sei o que lá, e aí fica o Cadu gritando na maré por quem morreu na maré, na Pavuna gritando por quem morreu na Pavuna, e essas forças não comungam, na verdade elas comungam da mesma dor, mas não caminham junto para uma mesma mudança. Então a gente está nesse momento de pensar, o audiovisual de periferia, ele tem uma força tão grande, que ele acaba se ramificando para poder colher os próprios louros, assim, levantar as próprias bandeiras. Eu vou fazer o meu filme LGBT, eu vou fazer meu filme sobre favela, eu vou fazer meu filme sobre negro, e na verdade todas essas coisas comungam do mesmo lugar. Eu vou botar aqui esse filme agora pra gente assistir. Baixa do campeão da foto. Nossa confraternização aqui, se der R$300 para nós sermos felizes aqui e sair daqui campeão, porra, isso não é nada, Tem gente aqui que colaborou com R$1, mas isso não importa. Não importa que tá todo mundo aí, a festa tá aí. Eu paguei 480 e os pequenininhos 240. Eu paguei R$150. R$400. Eu paguei 150 porque eu sou sócio torcedor do Flamengo. R$400. R$350. Pô, as vendas estão legais, né? Se não fosse os guardas perturbando, mas tá legais. Graças a Deus, tá vendendo bem. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeão! Vamos, Flamengo! E aí, cara, você já vem no Maracanã sempre? Vem, todo jogo aqui. Não, já vim várias vezes. Isso aí tá Foi emocionante, tinha geral, entendeu? Tinha arquibancada povão mesmo. Eu era torcedor, era frequentador, Geraldino e Arquibaldos, porque até então, na situação financeira, permitia eu assistir o jogo do meu time de coração. Hoje em dia, tá todo mundo mais quieto. Eu acho que antigamente era mais aquela coisa do povão mesmo. Agora não, agora tem uma cadeira confortável para você sentar. Se você não sentar, você talvez é pior você ficar em pé do que você ficar sentado. Então, a maioria das pessoas ficam sentadas e... Mas eu acredito que poderemos ter ingressos ainda mais caros e assim a torcida será, digamos, mais civilizada, mais educada, mais preparada para torcer pelo nosso time. Cidade de Deus, Maracanã e Tijuca, foi isso. A gente ficou, tem um bar ali na Tijuca, a galera se junta pra assistir. Cidade de Deus, eu tava filmando na Cidade de Deus, e uma galera foi pra lá, pro Maracanã. E foi isso, a gente nem sabia que filme ia dar, a galera se dividiu. A gente sabia que a gente queria ter esse olhar sobre o quão caro tava ir pro Maracanã, quem estava conseguindo ir pro Maracanã, né? E foi um filme feito na edição, basicamente, assim. Filmou pra caramba, e na hora da edição a gente sentou e foi pensando uma
linha cronológica, essa coisa do preço dos ingressos. Acho que era a única pergunta que a gente tinha era essa. Pô, pergunta quanto que tá o preço dos ingressos para as pessoas que vão assistir. Quanto que elas pagaram, né? Isso fluiu muito, assim. E eu acho que basicamente é isso.